paz e força, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez aqui, mais uma manhã juntos. Nosso Fala Josué. Estamos aqui perguntando e aprendendo, né, com a história do povo de Israel, princípios para a nossa história. Ele é o Deus que quer nos ajudar a continuar a história. A jornada continua. Que a palavra de Deus nos encontre, que eu e você possamos a cada dia se aproximar desse Deus e conhecer sua vontade para nós. Temos a cada manhã aqui olhado e essa semana estamos fechando essa história, que é a história registrada no livro de Josué. Como eu já expliquei em outros momentos, na verdade nós não temos ao final de Josué o final da história aqui. Há um bloco aqui importante, essa conexão de Josué, essa dobradiça aqui, que é o livro de Josué com o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, e depois aqui Juízes e Ruth, essa transição na terra. E a nossa reflexão de hoje, ela traz muito dessa compreensão desse momento que eles estão vivendo. Eu quero olhar com você o capítulo de número 21 de Josué. Eu não farei a leitura da primeira parte, quando o texto vai descrever aqui a distribuição das cidades para os levitas. Nós já fizemos uma reflexão sobre isso. Eles, como filhos de Jacó, eles perdem o direito, e digamos assim, eles têm como consequência dos seus erros o não ter uma terra própria. Eles vão receber apenas cidades entre seus irmãos. Eles vão ficar responsáveis pelo tabernáculo, e hoje a gente usa muito no linguajar evangélico aí a ideia dos levitas como pessoas da música, mas na verdade, digamos aqui, eram todos esses funcionários do serviço religioso aqui. Então, quem montava, desmontava, os músicos, todo o pessoal ligado ao sacerdócio, todos eles eram da tribo de Levi. Mas eu quero olhar com você o final então desse capítulo. Os versículos 41 e 42 vão nos dar esse resumo, que eram 48 cidades. Mas eu quero olhar com você a partir do versículo 43. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. E versículo 45: nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Eu quero olhar com você aqui e compreender que esse resumo, ele não é apenas um resumo relacionado à obra literária de Josué. Não é apenas um resumo dentro da estrutura que o escritor usou aqui para montar essa obra chamada, esse registro chamado Josué. O resumo que nós temos aqui, ele é mais amplo porque ele enxerga toda a história. O resumo que nós temos aqui no final do capítulo 21, ele consegue olhar para toda essa história, para toda essa linha da história, e compreender aonde eles chegaram. A beleza dos versículos finais do 21 é porque ele olha para trás e ele compreende, ele tem uma consciência do que está acontecendo. Nós já conversamos sobre isso aqui, de ter consciência histórica.
Mas eu quero olhar aqui hoje, pensar com você sobre a nossa maturidade e sobre o nosso desenvolvimento, sobre plenitude. Essa relação entre potência e plenitude, promessa e plenitude. Com certeza você já conheceu pessoas que era uma promessa. Ele poderia ter sido. Você conheceu casamentos, casais, e você diz assim, eles vão ter uma família maravilhosa. Você conheceu empresários e assim, olha, ele vai arrebentar, ele vai ter muito futuro pela frente. Mas isso não se realizou. Talvez você conheceu profissionais, pessoas, conheceu até mesmo relacionamentos, amizades que não se desenvolveram, que embora não tinham a potência, ou seja, a possibilidade de chegar a ser, não se tornaram. Promessas que não se cumpriram. O que nós temos aqui no texto, e o texto está nos apontando para isso, quando ele usa a expressão povo de Israel, talvez a versão que você use vai usar a expressão casa de Israel, ele está fazendo uma jornada aqui, no mínimo aqui até Gênesis 13, onde Abrão, ele nem tinha seu nome mudado ainda, ele é chamado por Deus para começar um novo povo. Quando esse texto está falando que Deus cumpriu suas promessas, ele está voltando aqui no mínimo até Abrão, diz assim, e esse homem que foi tirado da região próxima, que era a região de Ur dos Caldeus, aqui, algo na Mesopotâmia, e ele é trazido para essa terra aqui, ele vai peregrinar aqui, e aqui esse antecedente vai receber a promessa, olha, você será um povo, esse povo vai habitar aqui, vocês terão terra. A questão da identidade de um povo, a plenitude de um povo, tinha a ver com ter terra, a terra tinha isso a ver com a identidade, e tinha a ver com ter herança, ter descendentes. Por isso que é tão traumático, e a Bíblia por várias vezes vai nos apontar aqui o Deus fazendo um milagre de ter filhos, porque isso aponta para a promessa, e eles perseguiam essa promessa de que Deus daria essa identidade à terra. Eles já eram povo. E vamos lembrar aqui, e por isso que eu falo que esse resumo é um resumo amplo, porque você tem os patriarcas, os pais da fé, que creram na promessa. Você tem, por exemplo, Jacó e seus dois filhos vão servir de background, vão servir de estrutura aqui, para isso que hoje a gente tem aqui das tribos. E quem já conhece um pouco da história bíblica, por conta de José, eles vão para o Egito, por conta dos erros daquela época, Levi fica sem tribos, Simeão fica espalhado no meio do seu irmão, e aí você tem aqui dos filhos de José, Efraim e Manassés como tribos aqui, ou seja, são filhos e netos de Jacó que recebem tribo, e eles vão para o Egito, vão passar centenas de anos no Egito, eles vão sofrer no Egito, Deus vai resgatá-los e prometer, dizer assim, eu vou levar vocês para a terra que foi prometida. Então, e aí nós temos essa jornada com Moisés, atravessar o deserto. No Sinai, nós temos aí uma aliança. Ali eles conhecem a Deus, eu sou. Eles conhecem a Deus como esse Deus que forma essa aliança. Essas tribos têm uma aliança, e aqui nós vamos chamar, no estudo bíblico, chama em torno de Javé, que é o nome de Deus, né? Então, eles ganham uma aliança em torno de Deus aqui. Eles já são povo, eles já são um povo em termos de número, de descendência, de tribo, de quantidade, mas eles ainda não têm terra. E aqui há uma realidade. Quando se termina esse resumo, ele está apontando para uma realidade. Houve uma promessa, Deus cumpriu sua promessa, havia uma potência, havia uma possibilidade, e essa possibilidade se tornou realidade e plena. Eles receberam toda a terra, eles agora estão em descanso. Isso quer dizer assim, que eles venceram as principais guerras. Então você imagina o que foi esses 5, 6 anos aqui de guerra para tomar a terra. Por isso que ele fala, houve paz, descanso para todos os lados. A ideia da plenitude, de nós podermos pensar que nós precisamos da nossa vida. E eles vão dizer assim,
Deus deu vitória e cumpriu as promessas. Isso eu faço. Quando a gente olha, então, para esse texto, nós percebemos isso, Deus presente nessa jornada de desenvolvimento, porque Ele tem a vontade, Ele é esse Deus que nos concedeu promessa, esse Deus que está cuidando de nós, que nos faz entender o caminho, a jornada. Se nós formos pensarmos aqui em Abraão, ele tira Abraão e ele refaz, e há um caminho aqui, há uma mudança, ele refaz planos, ele refaz futuro, desejos, planejamentos. Quando o autor aqui termina esse resumo e ele aponta para trás dizendo assim, ó, Deus deu vitória sobre os inimigos, porque Deus está nisso e Ele é o Deus que dá vitória. Então Deus não está a nosso serviço como uma força armada, assim, Deus, eu quero que você derrote esse inimigo para mim. Esses inimigos são derrotados por Deus para que Deus cumpra a sua promessa. Deus não sai derrotando todos os nossos inimigos como alguém que está a nosso serviço. Deus, ele derrota todos os inimigos porque a vontade dele se cumpre em nossa vida. Porque se eles estivessem na terra errada, Deus não estaria derrotando inimigos. Se eles estivessem lutando a luta errada, Deus não estaria dando paz para todos os lados. Se eles estivessem aqui buscando as suas promessas e não as promessas de Deus, eles não estariam vendo a plenitude, isso se cumprir. Quando nós olhamos para esse texto e essa expressão povo de Israel, a casa de Israel, nos lembra isso. Nós vivemos essa potência, essa possibilidade, essa oportunidade. Quando nós pensamos aqui na vida profissional, eu e você temos uma potência, uma promessa, uma possibilidade de quem nós podemos nos tornar. E entender, é isso que Deus tem para mim, para isso fui criado. Eu estou indo atrás do que na minha vida profissional? Por que eu nunca alcanço paz de todos os lados da minha vida profissional? Porque o que eu estou perseguindo? Alguns estão perseguindo uma promessa financeira, apenas uma remuneração financeira, uma terra que eles não deveriam estar habitando. Eles estão buscando objetivos materiais, enquanto Deus tem algo mais pleno. A plenitude de Deus aqui não é apenas ter terra, é ser povo de Israel. Esse Deus que também lhes dá terra, que lhes dá descendência, que está no meio deles através do tabernáculo. Esse Deus que é o Deus dos seus antepassados, que Deus está presente e continua sendo Deus. Quando nós vemos essa jornada e quando nós conhecemos aqui as promessas de Deus, nós entendemos o que nós estamos perseguindo no casamento, viver a plenitude de uma unidade, de amadurecer, viver a plenitude de uma amizade, sermos plenos como pais, sermos plenos como filhos também, ou seja, entender quem eu me tornei como filho. E esse momento de plenitude, esse momento da promessa cumprida, esse momento de entender que a potência se tornou realidade, é quando nós observamos, olha, Deus cumpriu suas promessas. Aqui a grande mensagem do livro de Josué tem a ver com obediência e confiança na fidelidade de Deus. O quanto nós estamos fazendo a nossa parte para viver essa plenitude de vida. A nossa parte para alcançarmos a plenitude no casamento, alcançarmos a plenitude profissional, alcançarmos a plenitude nos relacionamentos de amizade, alcançarmos a plenitude no nosso ministério também, daquilo que Deus deseja fazer através de nós, e seja na relação dentro da igreja e através da igreja, da comunidade de fé, o que Deus quer realizar, que a gente chegue ao final do 21 na nossa vida. Ou seja, Deus espera que a gente alcance as promessas. Deus nos dá sonhos e Ele espera que a gente desenvolva e alcance esses sonhos. Deus põe em nós esta
potência, não apenas para que a gente seja uma promessa, mas para que a gente viva a promessa. Viver a promessa e perseguir a promessa. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer sobre isso: olha, eles perseguiram a promessa, eles olharam para a promessa, confiaram em Deus. Por isso eles estão lá na galeria dos heróis da fé. Hoje, quando eu e você olhamos para a nossa vida, é entender isso, onde nós já chegamos ao cumprimento da promessa, onde nós estamos aqui ainda no meio do deserto e nos perguntamos: será que eu estou perseguindo a promessa certa? É que vai demorar muito para a promessa chegar? Ou então, quando nós estamos nesses 5 anos da conquista, da batalha aqui, da luta agressiva de conquistar e de concluir isso. Mas como é bom a gente viver esses dias da plenitude, de reconhecer esse Deus que nos dá a paz de todos os lados, que nos permite desfrutar, e o verbo é bem isso, é desfrutar, ou seja, poder comer dos frutos, dos resultados, poder vivenciar a promessa e reconhecer isso. Foi Deus que nos deu. Deus nos ajudou a enfrentar todos os inimigos que nós tínhamos. Deus nos ajudou a entrar aqui, tomar essa terra. Ele cumpriu a sua promessa. A nossa parte foi confiar e viver a partir disso. Como é triste quando nós temos pessoas que vão e perseguem promessas, e quando chegam lá e eles dizem assim: não valeu a pena. Do que valeu conquistar essa promessa? Do que valeu correr atrás dessa plenitude aqui? Muitas vezes é uma plenitude financeira, e dizer: olha, que valeu? Uma plenitude que não traz descanso de todos os lados, uma plenitude que não está relacionada à promessa de Deus para nós. E aí nós percebemos que estamos em terras que não foram promessas de Deus para nós. O grande desafio de Deus para mim e para você, por isso que esse livro ele é esse grande convite à obediência e à fidelidade, é fazermos essas avaliações pessoais. Quais promessas eu estou perseguindo? Quais promessas eu preciso relembrar que Deus já me deu, já me inspirou, já me motivou? Em que momento eu estou no desenvolvimento, na conquista, na vivência dessa promessa? Nós não casamos e em 1 ano está tudo bem, está tudo certo, vivemos a plenitude de um casamento. A gente não engravida, tem filho, e ali no 1º, 2º ano está tudo certo, estamos vivendo a plenitude da paternidade e da maternidade. A gente não conhece pessoas e começamos uma amizade e está tudo certo ali nos primeiros momentos. Nós não entramos numa jornada profissional ou definimos uma vocação profissional e nos primeiros projetos, nos primeiros momentos está tudo certo, tudo pleno. Talvez hoje a nossa geração, um dos seus maiores sofrimentos é não conseguir perseverar, perseguir, permanecer, porque somos uma geração que está perdida, sem terra a ser conquistada, uma geração sem identidade, uma geração sem promessa, uma geração que não sabe o que está buscando, pelo que está lutando, que não consegue se conectar com Deus e ouvir de Deus: olha, eu vou lutar com vocês esta guerra aqui, e não consegue alcançar isso de Deus. Olha, o dia em que nós temos descanso da guerra, o dia que nós temos o dia da plenitude, o dia de vivenciar as promessas. Que Deus nos ajude a avaliar as promessas que dirigem nossa vida, as potências, e nós sabemos avaliar isso. Nem tudo aquilo que é potência ou potencialidade, possibilidade, são oportunidades de Deus para nós. Nós entendemos quais são verdadeiramente as promessas de Deus para nós, que nós possamos avaliar em que momentos estamos nisso. Imagine você que o Josué, quando
atravessa o Jordão e começa, ele é um homem que já obedece e é fiel, e o texto nos mostra isso, mas ele ainda não está vivendo plenamente o que ele está aqui 7 anos depois vivendo, de poder distribuir a terra, de ver o descanso de Deus. Então imagine se Josué tivesse desistido com toda a crise gerada pelo pecado de Acã e aquela derrota humilhante. Então que Deus também lhe dê sabedoria para poder reconhecer os erros, mas permanecer na promessa, perseguir a promessa, concluir a jornada. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a confiar, obedecer e desfrutarmos da plenitude que Ele tem para nós. Que Ele nos ajude, e essa ajuda não é uma ajuda externa. Nós temos uma promessa, essa grande promessa que se cumpriu, e Ele colocou o seu Espírito em nós. Se o povo chegou onde chegou aqui por conta da liderança de Moisés e de Josué, eu e você temos em nós essa grande liderança, que é o Espírito de Deus, que nos dá confiança, nos dá perseverança, que nos ajuda a reconhecer os erros, e que também deseja que a gente desfrute da plenitude das promessas, das potencialidades da nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Vamos juntos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem promessas para as nossas vidas, promessas essas que nós abandonamos, promessas da nossa vida, promessas que às vezes não duvidamos e nós oscilamos, ó Deus. Nós olhamos para a nossa realidade e ainda vemos muito pouco dessa promessa querida. Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a confiar que Tu és esse Deus de promessa e cumpre as Suas promessas. Ajuda-nos a avaliar da nossa vida aquelas promessas que não são as Tuas promessas, as promessas que nós perseguimos, nós escolhemos. Deus, ajuda-nos a compreender qual a terra que o Senhor quer que a gente conquiste, o que o Senhor tem para conquistarmos em nosso casamento, o que o Senhor tem para conquistarmos em nossa maternidade e paternidade, o que o Senhor tem para a nossa vida profissional, o que o Senhor tem para a nossa vivência em relacionamentos de amizade, o Senhor tem para o nosso físico, o Senhor tem para a nossa sexualidade, o Senhor tem para nossas emoções. Obrigado por nos dar Teu Espírito. Ajuda-nos a obedecer e a confiar na direção do Teu Espírito. Deus, ajuda-nos a discernir a cada momento, a cada guerra, a cada conquista, e permita-nos, ó Deus, desfrutar, encontrar os dias de descanso, os dias de plenitude da promessa. Deus, ajuda-nos a crer e a confiar. Pai, mais uma vez nos unimos, Deus, pedimos que o Senhor abrevie esses dias de sofrimento, que o Senhor, Pai, visite a casa do luto, que o Senhor sustente a casa, Deus, dos que estão enfermos. Pai, que o Senhor, Deus, traga provisão para a casa que está sofrendo, Senhor Deus, com a recessão econômica, a crise profissional, esse momento tão indeciso que estamos vivendo. Deus, guarda o coração, guarda a mente de cada um de nós para atravessarmos esse dia e terminarmos estas jornadas. Assim pedimos, confiando na Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Muito obrigado, Pai. Assim oramos no nome daquele que morreu para que nós pudéssemos ter vida plena. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, pessoal, por avisar do problema do som aqui.